Olá, turminha do segundo ano, bom dia. Sou a professora Clênia. Estou aqui para falarmos um pouquinho mais sobre a disciplina de ciências. Na verdade, fazermos uma breve revisão sobre os conteúdos que estudamos ao longo desses últimos dias, desse último mês. Estudamos, pessoal, sobre as plantas. Aprendemos que as plantas, elas formam as florestas, elas formam grandes áreas verdes, elas enfeitam, perfumam o ambiente. Aprendemos também sobre as partes que formam uma planta, que é o que? Raiz, o caule, as folhas, as flores, os frutos e as sementes, cada uma com sua função. A raiz, ela serve para quê? Qual a função da raiz? A raiz extrai os sais minerais e a água do solo e serve também para fixar a planta no solo. Qual a função do caule? O caule serve como sustentação e também é através dele que a planta consegue a água absorvida e os sais minerais absorvidos pela raiz, através do caule que essa água, esses sais minerais são levados para todas as partes da planta. Vimos também qual a função da folha. As folhas têm a função de, na verdade, da respiração, porque elas captam a luz solar, transformando essa energia, do sol em alimento e automaticamente fazendo a respiração da planta. Vimos também a função das flores. As flores servem elas servem para a reprodução das plantas. O fruto nada mais é do que? Serve como proteção da semente. E a semente, a função dela é germinar uma nova plantinha, uma nova planta, certo? Estudamos também que todas as partes das plantas podem servir de alimento para o ser humano, as pessoas. É lógico, tem que saber cada planta, a gente come determinada parte dela. Nós temos, por exemplo, aí a raiz, nós temos o exemplo da mandioca. Já as folhas da mandioca a gente não come, então cada planta o ser humano consegue comer, ou seja a raiz, ou seja o caule, ou seja as folhas. Da raiz eu dou o exemplo da mandioca. Do caule nós temos a cana. Das folhas nós temos aí a alface, nós temos as flores, o brócolis, nós temos o fruto, podemos citar o tomate, e a semente nada melhor do que as castanhas, certo? A importância da água para os seres vivos. Qual a importância? Todos os seres vivos têm a necessidade de água. Professora, mas o que são seres vivos? Seres vivos são aqueles seres que nascem, crescem, se desenvolvem, respiram, se reproduzem e morrem. Aqueles que não fazem isso não são seres vivos. E as características dos seres vivos? Todos eles necessitam de água, de alimento e precisam respirar. Por isso a importância da água para os seres vivos e também a importância da luz solar. Os seres vivos não conseguem viver isolados, pessoal. Vimos isso, que eles necessitam de estabelecer relações entre si. Sejam do ser humano com o ser humano com as plantas ou o ser humano com os animais. E assim eles também, os animais com os seres humanos, os animais com as plantas, certo? Até mesmo as plantas com o solo. Vimos também que essas relações podem ser benéficas ou não. O que são benéficas, professora? As relações benéficas são aquelas que trazem satisfação, trazem bem para ambas as partes. Ou, às vezes, só uma parte sai se beneficiando. Nós temos esses tipos de relações também. Nós vimos também as relações entre os seres vivos
com o ambiente, ou seja, com as plantas e os animais. Vimos que essa relação, por exemplo, podemos citar o desmatamento, que nesse caso não é uma relação benéfica para ambas as partes, somente para uma, que no caso o ser humano. Os animais e as plantas vão sair perdendo. Vimos também a relação de plantas e animais, que alguns animais auxiliam, né, ajudam as plantinhas a se reproduzirem. Vimos também que alguns animais servem de alimento para algumas plantas, as chamadas plantas carnívoras. E vimos também a relação das plantas com o solo, porque é através do solo que as plantinhas conseguem, digamos assim, parte do seu alimento, pois é através da raiz, essa relação da raiz, da planta com o solo, através da raiz, que ela consegue absorver, a plantinha consegue absorver água e sais minerais do solo. Então essa relação solo é muito importante para as plantas, certo? Apesar de existirem plantas aquáticas, mas em sua maioria as plantas são terrestres, certo, pessoal? Vimos também a ajuda também, como eu falei, de alguns animais que ajudam as plantinhas a se reproduzir. Mas temos também o exemplo de outro animalzinho, de outro ser vivo, que ajuda também essa relação das plantas com o solo, que é a minhoca. Ela cava túneis ali no solo, fazendo com que nesses túneis passem ar e passem água, e onde as raízes conseguem, através desses túneis, mini túneis, né, conseguir captar essa água no solo. Ok, pessoal? Por hoje é só essa revisão, e amanhã a gente continua a nossa aula, tá bom? Beijo e até mais!